Eu quero começar lendo um texto com base no tema de vocês, o tema desse ano, que fala de alicerces inabaláveis. E aí me veio ao coração o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Quando fala de alicerce, me fez lembrar então desse fundamento que Paulo fala aqui. Mas quando fala de alicerces, então já nos faz pensar que é algo plural. Então eu entendo que o alicerce é o próprio Senhor, e o Senhor é o próprio Evangelho, e todos os princípios e todas as palavras que Cristo nos ensinou são bases, são fundamentos que precisam ser inegociáveis na nossa vida, que nós precisamos praticar cada um desses ensinos do Evangelho, cada uma dessas palavras do Evangelho, todos os dias e sempre, né? E entendo que às vezes nós não estamos muito afim de fazer algumas dessas práticas. Já confessei em nossa igreja que tem dias, e por favor não me olhe assim meio atravessado, achando que pastor é esse, né? Mas tem dias, irmãos, que eu não estou afim de orar. O meu corpo não pede isso, sabe? Às vezes estou cansado, às vezes o tempo está cinza, né? Está chovendo e parece que a gente fica meio sem ânimo. E eu já me peguei várias vezes em situações semelhantes, e eu já me peguei várias vezes também começando a orar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu não estou afim de orar, não está afim de falar contigo, isso me incomoda. Então, Senhor, em outras palavras, é como se eu dissesse: Senhor, me faz querer. Então, esse é o tema da palavra que quero trazer nessa tarde, e que você faça dessa frase uma oração constante, todas as vezes que você tenta se auto-sabotar, ou todas as vezes que você sente que não está afim, então diz: me faz querer, Senhor, me faz querer, porque uma coisa eu não posso negociar, eu tenho que praticar os ensinamentos da palavra de Deus, é inegociável, são alicerces que foram plantados na nossa vida, e que são alicerces inabaláveis, e a minha vida só será inabalada se eu semear, se eu colocar em cima desse alicerce a minha vida, uma construção ali. E o apóstolo Paulo, no final desse texto que eu li, diz assim: veja como cada um edifica. Todos nós recebemos esse alicerce, todos nós ouvimos o Evangelho, as boas novas do Senhor, mas a palavra de Paulo aos Coríntios é: veja como cada um edifica. E aí ele fala de uma construção de palha, de feno, de madeira, de pedras preciosas. Veja cada um como edifica. O alicerce está posto. Me faz querer. E aí quando olhamos para a vida de Jesus, para tirar da sua vida esses princípios, esses ensinamentos, me faz olhar para a vida dele. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Constantemente, ao lermos os evangelhos, nós encontramos Jesus em alguns momentos se retirando para estar a sós com Deus. Aí nós tiramos o princípio do TSD, o tempo a sós com Deus. Jesus é o nosso exemplo maior de TSD. E ele fazia
não apenas para nos ensinar, não apenas para ser um modelo, mas ele fazia porque ele tinha uma necessidade de conversar com o Pai constantemente. Olha, se Jesus tinha necessidade de conversar com Jesus, a gente nem precisa questionar a nossa necessidade. Jesus, queridos, amava seus discípulos. Jesus amava as multidões. Jesus amava os momentos de comunhão, os momentos de ministração. Todavia, nada era mais importante para ele do que a sua relação com seu Pai. Era uma necessidade. E lá em João capítulo 5 ele mesmo diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que o filho nada pode fazer, nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Essa era a necessidade de Jesus, de achar o Pai e ver o que o Pai estava fazendo, aonde ele estava se movimentando, aonde ele estava se movendo, para que lá ele também estivesse. E isso a gente só consegue captar se vivermos uma vida de relacionamento com Deus. Note que os seus discípulos perceberam que esse tempo de oração que Jesus tinha era o seu segredo. Os discípulos viam ele operando sinais e maravilhas, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando, e eles começaram a buscar qual é o segredo. E aí ele descobriu que eram os seus momentos com o Pai, porque ele só fazia o que via o Pai fazer. Os seus discípulos então não pediram a Jesus para que os ensinasse a pregar. Os discípulos não pediram a Jesus para que os ensinasse a curar, a expulsar demônios. Não, em nenhum momento a gente vê os discípulos fazendo esses pedidos, mas a gente vê os discípulos pedindo a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Orar é falar com o Criador do universo e poder ouvir desse Criador aquilo que nós necessitamos. Gente, isso é demais. Isso é show demais. Isso é uma experiência única. Sabe lá o que é você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e, como nós cantamos assim, poder dizer: pode vir, Senhor, eu estou aqui te esperando, eu estou aqui te esperando. E você sabe o que é? O Criador do universo, aquele que disse: haja luz e houve luz, e ali lançou o alicerce do universo e colocou tudo aquilo que nós podemos ver. Ele entrando no nosso quarto e poder dizer assim: fala, meu filho, o meu coração já queima por ouvir a voz. Queridos, os discípulos de Jesus, pense bem, eles eram judeus, eles eram devotos. Certamente eles faziam as suas orações diárias. Porém, quando eles olharam a vida de Jesus, eles reconheceram que havia uma profundidade tal nessa oração do Mestre, que eles mesmo nunca tinham experimentado, e que havia muito a ser aprendido. Eles entendiam ser essa a razão então da sua autoridade, da sua paixão pela multidão, do seu amor pelas pessoas. Então eles entenderam que a oração era a coisa que eles tinham que se apegar. E eu entendo, queridos, que o movimento de oração, junto com o movimento de evangelização, é o que nós devemos fazer se quisermos cumprir o propósito da igreja dos últimos dias, que é a nossa igreja. E temos que ser intencionais. Não queremos falar de Jesus. Aí você lembra do tema desse sermão e fala: Senhor, me faz querer falar de Jesus. Eu não estou afim de orar, me faz querer orar. Hoje eu não estou afim de ir no culto.
Não sei se aqui tem gente que passa isso na cabeça, né? Mas na minha cabeça passa. E às vezes eu confesso a você que eu tenho que retirá-la da cabeça, porque eu sou o pastor e sou eu que vou pregar, então eu tenho que ir. E aí a oração precisa ser: me faz querer, Senhor, me faz querer. Senhor, ensina-nos a orar. Foi o pedido dos discípulos. Também precisa ser o nosso pedido, porque quando falamos ensina-nos a orar, nós estamos falando: ensina-nos, Senhor, a tocar o céu, ensina-nos a abalar a terra, ensina-nos a ser fervorosos e eficazes, ensina-nos a mover montanhas, ensina-nos a quebrar cadeias, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a curar os doentes, ensina-nos a ressuscitar os mortos, ensina-nos a impactar cidades e nações, mudar o curso da história e trazer o céu até a terra. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar de verdade. Ensina-nos a realmente orar. Somos a igreja dos últimos dias, queridos. Ouvimos isso nas pregações, nas mensagens cantadas. Todos nós sabemos, estamos vivendo os últimos dias. Então a oração para nós não pode ser um luxo. A oração para nós não pode ser um acessório. A oração para nós precisa ser uma questão de sobrevivência. Ou oramos, ou morreremos, ou sucumbiremos. Então, precisamos falar como os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, e me faz querer estar conversando contigo. Eu recebi uma mensagem no Instagram, e questiona apenas a autoria dele, que estava lá como sendo de Billy Graham, acho que não. A frase diz assim: o diabo está preparando o mundo para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. Não importa de quem é a autoria dessa frase, mas eu sei que o Espírito Santo está preparando a sua igreja para o arrebatamento, porque o Espírito Santo veio para preparar a noiva para esse grande dia, o dia do casamento da igreja com o Senhor. E eu creio que os dias estão próximos. Por isso, precisamos saber o que nós vamos construir em cima desse edifício, ou desse alicerce, melhor dizendo, que já foi posto, que é o Senhor e os seus ensinos. Jeremias falou de um dia terrível que está se aproximando, e se aproxima rapidamente, quando multidões de vidas perdidas irão declarar com eterno arrependimento o que está em Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Essa é a frase que muitos dirão, mas a igreja do Senhor precisa olhar para esse pessoal que falará dessa forma, mas que não seja pela falta da igreja, mas pela inação de cada um deles. À medida que o relógio vai seguindo a sua contagem regressiva, queridos, em direção às últimas horas, Deus continua como que desesperado no seu coração ardente, dizendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo do nosso Pai. E como igreja do Senhor, olhando agora para um segundo princípio, que é ganhar vidas para Jesus, ser apaixonado por vidas. Esse é mais um ensino, é uma parte desse alicerce que a gente não pode negociar.
Oração leva você à paixão. Se não há lágrima nos olhos, se o coração não queima pelo pecador, é porque nos falta oração, nos falta intimidade com o Pai. Porque se ficarmos do ladinho dele, nós vamos começar a pegar as coisas dele para nós, e o nosso olhar passa a ser o olhar dele. A batida do nosso coração será a mesma batida do coração dele, e aí não teremos como não praticar o que os ensinos nos diz. E que essa verdade nos motive a pregar o seu evangelho, a testemunhar. O desejo ardente do coração de Deus é espalhar a chama dessa oração revolucionária, a qual vai incendiar o planeta. Eu creio. Quero confessar que, como teólogo, eu não cria de que nós teríamos um avivamento no fim. Teologia. Mas quando eu vejo que o coração está queimando, quando eu vejo que a igreja está se levantando, não apenas no Brasil, mas no mundo, quando eu vejo a sede e a fome de muitos que servem ao Senhor, é impossível não crer nesse avivamento que já começou no nosso planeta. E eu aprendi com meu discipulador essa frase: me faz querer, me faz querer. Às vezes buscamos por avivamentos, mas avivamento não é outra coisa o que nós já temos. Nós já temos o Espírito em nós, o Espírito Santo. Deus veio habitar dentro de nós. Olha que coisa. O que nos falta é querer. O que nos falta é fazer o que o Espírito Santo quer fazer. Por isso a oração: me faz querer, Senhor. Na primeira carta de Pedro, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é uma verdade que a gente precisa também observar. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E essa é a única coisa que ele sabe fazer. E quando ele olha para um que pertence a Cristo, ele quer matar. Então grave isso: você pertence a Cristo. Satanás todos os dias, ele está próximo de você, rugindo, doido para te pegar. Ele está doido para te matar. Ele está doido para destruir sua vida, destruir sua família, destruir os alicerces na sua casa. Ele está doido para destruir um filho seu, porque aí te atinge. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele, atingindo a um dos filhos de Deus, ele entende que vai tocar o próprio Deus, porque tocar em Deus ele não consegue. Então ele tenta pegar um descuidado que de repente esteja com uma brecha na sua vida, e ele entra para fazer isso. Satanás, ele está 24 horas tentando armar para nos pegar, e a gente precisa estar atento a isso. Em Atos capítulo 5, devido a uma ação do Espírito Santo, porque a igreja ela ia para o pátio do templo, e lá eles pregavam o evangelho, lá eles curavam os enfermos, eles libertavam os oprimidos, e a multidão, havia muito mais gente no pátio, próximos dos apóstolos, do que lá no templo judaico. E isso gerou um certo ciúme no sumo sacerdote, e ele mandou que prendesse os apóstolos na prisão. Está lá, Atos capítulo 5, prisão pública. Mas olha o que diz a Bíblia, no versículo 19. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: ide. O restante do texto está aí. Ide, continuem. E aí eles voltaram a falar de Jesus, voltaram a curar, voltaram a libertar os oprimidos. Aonde? No templo, no pátio do templo. No dia seguinte, o sumo sacerdote e os seus companheiros mandaram soltar os apóstolos. Só que os apóstolos já tinham saído durante a noite. Um anjo havia libertado, como você acabou de ouvir, e ninguém viu eles saindo.
E aí alguém disse assim: vocês estão procurando quem? Os apóstolos. Eles estavam presos aqui. E aí eles disseram: mas os apóstolos estão lá no pátio pregando. Não acredito, manda lá buscá-los. E aí buscaram. E aí fizeram perguntas a ele, e eles disseram assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Aí eles deram uma surra nos apóstolos e disseram: pode ir embora então. E eles saíram de lá depois daquela surra que levaram. Diz a Bíblia que eles saíram felizes da vida, rindo, porque eles se sentiram: poxa, quem somos nós para podermos padecermos por amor a Cristo? Eles não se acharam dignos para isso, então eles ficaram felizes da vida. Poxa, mas o Senhor nos achou digno. E saíram felizes, queridos. Por que eu estou narrando isso? Porque avivamento sem o senhorio de Cristo é impossível. E aí vem aí uma outra parte do alicerce. Avivamento só vem para aqueles que querem viver na obediência da fé. A obediência é um outro princípio que a gente precisa praticar no dia a dia. E nós vemos isso na própria vida de Jesus, quando no Getsemane disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Numa outra frase, em outras palavras, ele disse: Senhor, me livra dessa, não me deixe na cruz não, eu vou sofrer, vai doer, vai machucar, mas olha, a minha vontade eu expus, mas faça-se a tua vontade. Eu estou aqui para obedecer. A obediência nós encontramos então na vida ali de Jesus. Mas por que eu falei do Atos capítulo 5, da prisão dos apóstolos? Porque eu quero falar de uma palavra chamada complacência. Complacência. Parece que no meio das grandes vitórias, e eu busquei isso em um livro, mas não me lembro agora o autor, ele disse assim: no meio dessas grandes vitórias, uma sonolenta nuvem de complacência enfraqueceu o sentido espiritual de alguns dos crentes. A igreja estava poderosa, sinais, prodígios e maravilhas. Até um mentiroso morre no capítulo 5. A coisa acontece, né, no meio deles. E eles ficaram assim: baixo, o céu desceu. Se o céu desceu, a gente não precisa fazer mais nada. Aí vem a palavra complacência. Alguns capítulos depois, em Atos capítulo 12, a perseguição contra a igreja continuou. Herodes manda prender Tiago e alguns dos irmãos. Não prenderam mais os apóstolos todos, a estratégia agora era outra: vamos pegar um por um. E aí pegaram Tiago. Tiago foi morto, foi julgado e morto, decapitado. Mas a gente em momento algum vê nas escrituras qualquer tipo de iniciativa da igreja para orar por Tiago. Nós não vemos no texto sagrado nenhuma reunião de oração, nenhuma reunião de intercessão, nenhuma vigília, nenhum clamor em favor desse apóstolo Tiago, porque tudo estava bem. O céu desceu, nós estamos no céu. Sabe aquele irmão que quando você chega e pergunta: está tudo bem? E ele sempre diz que está bem. E é triste quando um discípulo seu também faz a mesma coisa. Quando você pergunta: como é que você está? E ele diz: eu estou bem. Mas ele fala: estou bem, porque ele não quer abrir o problema que está acontecendo com ele. E ele perde a oportunidade de receber uma ajuda. E assim estava a igreja. Como estava a igreja? A igreja estava bem. Só Tiago está preso. Só que eles não sabiam. Logo de repente eles tiveram a notícia: olha, Tiago morreu. Tiago foi executado por ordens de um governador ímpio. A complacência, queridos, é um dos inimigos mais perigosos do crente. E é fácil de cair na complacência. Por quê? Porque temos o conhecimento do poder de Deus.
porque temos o conhecimento de que Ele é maravilhoso, de que Ele é fiel, de que Ele é misericordioso. Aí fica fácil nos acomodarmos por causa do que Ele já fez na nossa vida, por causa de experiências passadas. E aí, ao invés de continuarmos vivendo na fé, nós passamos a ter uma presunção de fé. Então, o que é complacência? É um comportamento de concordância com outra pessoa, com o objetivo de ser gentil, ou em busca de um interesse pessoal, ou de apenas um sossego. A pessoa vai embora, eu concordo, ela vai embora. O perigo não está nesse momento de você concordar, porque às vezes você até aplaca uma ira, você às vezes até resolve momentaneamente um conflito. O perigo não está no que é do momento, e sim nas questões futuras. Porque de tanto concordar, aquilo passa a fazer parte de você, e aí você perde o que é essencial. Tem muitos cristãos que às vezes estão na faculdade, e para não se indispor com o seu professor e o restante da turma que concorda com o professor, aí você pelo menos silencia diante de algo que está sendo dito. Você está sendo complacente só para não ter problema, a política do momento. Só que na medida que isso vai passando, aquilo vai se tornando uma verdade em você, e é aí que você começa a negociar os valores do reino de Deus. A igreja aqui parece que ela estava negociando com algo que não poderia negociar de jeito nenhum. Em nenhuma outra área a complacência é tão letal como na vida de oração. Especialmente quando tudo vai muito bem. Porque quando não vai, a gente corre para a oração. Mas quando tudo vai muito bem, a gente costuma relaxar. Nunca podemos esquecer que somos dependentes de Deus completamente. E eu preguei esses dias e falei da minha experiência. Eu me lembro que a primeira vez que eu peguei no microfone, irmãos, porque quem me conhece sabe que sou tímido, tenho medo até de falar com as pessoas. Eu tento quebrar isso, mas eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que fazer a oração, me faz querer, Senhor, porque o temperamento acaba me prejudicando. E eu me lembro que quando ainda bem jovem, minha esposa era líder, desculpa a expressão da época, tá bom? Ela era presidente da nossa mocidade, né? Não era assim? Ela era presidente da nossa mocidade. E aí eu me lembro que ela me deu a oportunidade para dar um testemunho lá no interior do estado, em Barra de São Francisco, numa igreja. E aí eu peguei o microfone, eu confesso a vocês que foi um friozão no estômago, né? E eu não conseguia ver ninguém no auditório. E eu dei uma palavra e parece que o pessoal gostou, porque repetiu depois, só que na praça pública de Barra de São Francisco. E eu não gostei assim muito da experiência, não queria repetir não. Mas ali foi o começo de uma caminhada até aqui. Mas eu confesso para vocês que quando eu pego um microfone e eu não sinto aquele friozinho na barriga que senti lá no início, eu fico preocupado, porque é sinal de que eu estou me acostumando com o negócio. E isso pode gerar facilmente a complacência, de eu achar que eu já sei alguma coisa, de que eu já consigo alguma coisa, de que eu já consigo fazer e falar alguma coisa que pode abençoar alguém. Só que a minha oração é: Senhor, me faz querer sempre sentir esse friozinho. E quando eu não estiver sentindo, me faz sentir, Senhor. Porque é aí que me faz lembrar a dependência do Senhor. Para vocês terem uma ideia, o primeiro sermão que eu preguei foi logo depois desses dias. Foi na casa de um vereador. Pense isso na cabeça de um adolescente. Eu vou pregar na casa de uma autoridade.
E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Aí na minha casa, Gessiel, tinha um LP. Vocês lembram do LP? Não, você não lembra, não é da época de vocês. Não é da época de vocês. LP significa long play. É aquele disco de vinil grandão. Eu tinha um do pastor Enéas Tonini. O tema do long play é Onde Você Passará a Eternidade. Aí a capa tinha até uma ponte assim. É um negócio lindo, maravilhoso. E ali tinha vários sermões pregados pelo pastor Enéas Tonini. E eu me lembro que eu falei assim, tá difícil achar um sermão para pregar na casa do vereador. Aí eu decorei um sermão do Enéas Tonini. Decorei. Eu estou falando isso porque tem a ver com o tema. Tem a ver com o tema. Sabe qual foi o sermão que eu preguei? Eu me lembro até hoje, o tema era duas construções. Tem a ver com o tema porque fala de dois tipos de alicerces. O alicerce que se abala e o alicerce inabalável, que é a rocha, que é Jesus. Eu preguei o sermão, irmão, aí pior para mim, que era tímido. Todo mundo gostou e aí eu comecei a ter oportunidade para pregar. O problema foi quando terminou as faixas do LP e não tinha mais sermão para eu copiar. E aí o negócio foi ficando difícil. Mas eu quero dizer para vocês assim, quando a gente já se acha seguro em pregar, em fazer a obra de Deus, eu tenho mais de 40 anos que estou na vida ministerial. Mas se me faltar o friozinho na boca do estômago, eu tenho dificuldade de subir numa plataforma como essa, Gessiel. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente chega, a gente é carinhado e aí a gente se sente bem. Até aqui, para sentar, foi um carinho só. E a Ciel, com essa alegria maravilhosa, nos abraça, a esposa também, filho. É um negócio louco, você se sente assim, uau, estou sendo carregado, né? Esse é o lado bom do negócio. E, quer ver um lado melhor ainda? Quando o Gessiel, com essa graça toda que ele tem, pastor Honório, aí você sobe, o pessoal aplaude, e ele não fala, aplaude aí, irmão, e tal. Esse é o lado gostoso do negócio. Aí agora, quando você pega o microfone e vocês sentam, cada rosto está dizendo para mim, e agora, pastor, o que você vai falar para nós? O que você vai dizer para nós? Sabe qual é a imagem que me vem na mente? Porque é assim que eu me sinto quando eu estou sentado. Eu só quero comer agora, pai. Sabe, aí me faz lembrar aqueles filhotinhos que estão no ninho, que só abre a boca e a mamãe ave vem e traz o alimento e coloca. E agora eu tenho a responsabilidade de ser um intérprete real do que Deus quer falar com esse povo. Queridos, isso não pode ser encarado como algo normal. Não é um discurso político, não é uma aula que eu estou dando. É uma mensagem que precisa vir do coração do Pai para o seu coração, senão você não sairá daqui edificado. É por isso que o friozinho bate no estômago. E quando não acontece, eu falo, Senhor, me faz sentir. Porque quando a gente já se acha, esse senso de segurança, isso é apenas uma ilusão. Quanto mais nós nos sentimos assim, mais perigo nós corremos. Então, quando nós achamos que está tudo bem, porque o céu desceu, é fácil a gente se acomodar. E não há uma vez que eu não pego no microfone para pregar sem que antes eu tenha feito a seguinte oração: Senhor, reconheço a minha total dependência de Ti. Abençoe o Teu povo por Tua misericórdia. E esta consciência de total dependência de Deus
que nos levará a sermos diligentes na oração. Porque se a gente achar que já sabe, que já pode, para que orar? Para que ter tempo a sós com Deus? Para que dizer para Ele no quarto fechado, pode vir? A gente já sabe. São princípios que não podemos abrir mão. Lá em Amós capítulo 6, está escrito assim, no versículo 1: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Israel, queridos, tinha se tornado apáticos na sua prosperidade, no seu conforto. Eles haviam perdido o seu senso de urgência. Eles não estavam preocupados com as coisas de Deus. Era uma segurança aparente. Então isso era uma ilusão. Por isso que no versículo 7 do mesmo capítulo, Deus declara para eles que a festa acabou. A partir daquele momento eles foram para o cativeiro. Que Deus nos livre de que Ele tenha de nos arrancar da nossa complacência por intermédio da tragédia, por intermédio de um desastre, ou de um cativeiro, ou de uma perseguição que poderá vir. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa ser tragado. Ser avivado significa ser sacudido de um estado de sonolência. É ser arrancado de uma complacência apática, para ficar em prontidão, desperto, assustado, pronto. Talvez no lugar de orar por um avivamento, devemos orar: me faz querer, Senhor, me faz querer. Porque isso precisa ser algo intencional. Satanás, queridos, não está brincando. E ele quer destruir a igreja do Senhor. Dia 28 de abril já está marcado nos Estados Unidos o maior ritual satânico que a terra já viu. Declaração deles nos Estados Unidos, dia 28/4. Grava isso. Essa semana estiveram reunidos os países mais poderosos do mundo para discutir o futuro do planeta, para discutir o governo único no mundo, para discutir sobre a moeda única do mundo, para discutir a ideia de reduzir esse número de nações para decidir melhor o rumo do planeta. E o número dessas nações tem muito a ver com números proféticos do Apocalipse para os últimos dias. Então é tempo mais do que nunca de querermos mais de Deus, de vigiarmos e orarmos de forma intencional. E a nossa tarefa como igreja do Senhor é resistir. Porque o único que consegue resistir às ações anticristãs do momento que estamos vivendo é a igreja do Senhor. Aliás, eu diria que a única função da igreja, além de pregar o evangelho, de fazer todos os princípios, é resistir o avanço do inferno. E é a última ação da igreja aqui na terra, porque quando não mais estiver tendo forças para resistir, o Senhor virá, a trombeta soará, e nós seremos levados para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que em Tiago capítulo 4 nos diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas como que a gente faz isso, pastor? Ele diz aqui: aproximem-se de Deus,
e Ele se aproximará de vocês. Às vezes nós achamos que o céu já foi rasgado, o Espírito Santo já desceu, Deus já habita em meu coração, então Ele já está comigo. Mas a Bíblia é clara: se você não se aproximar dEle, Ele não se aproximará de você. Por isso essa oração, ela precisa ser crucial na vida de cada cristão. Me faz querer, Senhor, estar cada vez mais próximo de Ti, cada vez mais íntimo do Senhor. Voltando ao capítulo 12 de Atos, Tiago foi morto. Agora Herodes, vendo que a coisa funcionou, agora já não eram mais 12, eram 11. Aliás, 10, né? Porque Judas já tinha ido, o outro foi só eleito. Em Atos capítulo 12, diz o texto: vendo Herodes ser isto agradável aos judeus, no versículo 3, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Agora não. Agora Pedro preso. E aí a igreja, quando viu que Pedro está preso, sim, Pedro está preso. Aí o que eles pensaram? Isso não vai dar certo. O que aconteceu com Tiago vai acontecer com Pedro. Aí, queridos, a igreja começou a orar. E aí eu fico me perguntando, o que aconteceria com Tiago se a igreja tivesse orado? Porque a igreja abriu mão dos entretenimentos, das distrações, dos compromissos sociais. E diz a Bíblia que a igreja estava junto em oração pela vida de Pedro. Lá estava Pedro algemado, de um lado um soldado, do outro lado outro soldado. 16 outros soldados do lado de fora fazendo revezamento, no mínimo 8 soldados estavam ali, 4 no princípio da cela e outros lá no portão. Mas diz a Bíblia que a igreja orava, e foi isso que fez a diferença. No outro dia, quem ia ser morto era Pedro, como foi com Tiago. Mas aí nós vemos agora uma mão invisível agindo, porque a oração gera esse poder, faz com que a mão invisível de Deus reaja e aconteça e faça. As correntes caíram, os guardas não viram escapar, e a porta principal se abriu. Fica imaginando a cena, irmão. Diz a Bíblia que Pedro estava achando que estava sonhando. E aí imagine agora as algemas caem da mão dele, e o anjo fala: levante-se, levante-se. Queridos, e essa palavra levante-se, ela é uma palavra para todos, de repente, aqueles que estão como Pedro, quedado ao chão, sonolento, desanimado. Mas o anjo diz: levante, Pedro, chegou a hora de você sair. E aí Pedro sai muito bem. Aquela época ainda não tinha esse efeito de você pisar no tapete, igual tem no aeroporto. Você pisa no tapete, abre a porta, é um negócio louco, né? Quando aconteceu isso pela primeira vez, eu fiquei entusiasmado com o negócio. E aí eu ficava assim. Aí depois eu descobri que não era o tapete, era ai, meu Deus do céu, que havia lá um sensor, né? Mas eu pensava que era o tapete, porque aí eu ficava fazendo assim, aí a porta não abria. Aí depois que eu descobri, falei: oh meu Deus, é um roceiro, eu vou dizer, né? Um negócio sério. O portão se abriu, e foi isso que aconteceu com Pedro naquele dia. Queridos, eu quero dizer para você que a igreja naquele dia descobriu um grande segredo. O segredo de ativar o poder de Deus. A ativação fala de você ligar. Não adianta você ter a chave do carro e entrar num carro, que o carro não vai sair sozinho. Você precisa pegar a chave e colocar na ignição e virar. Ativar o motor daquele carro. Ativar o poder do céu é a oração. E foi Jesus quem disse para mim e para você, porque Ele disse para os discípulos da época: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar, está ligado. E o que você desligar, está desligado. Querido, você tem a chave do reino dos céus. Mas
Não adianta você ter a chave e não ativar, irmão. Você tem, porque você pode dobrar os seus joelhos e o céu se rasgará em seu favor. Mas é preciso ativar. Ative a oração. E eu quero concluir com o último assunto. Vocês já estão aí, né? Meu Deus do céu. Pode, Gessel? Eu vou, hein? Ó, aqui está 15:45. A intercessão é para homens. E eu vou terminar aqui mesmo, já desliguei. A intercessão é para homens. Claro, quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Entenda assim, por favor, né? Anjos não conseguem interceder. Anjos não conseguem fazer nada por conta própria. Eles estão a serviço da igreja. Então a igreja tem que dar serviço para eles. É a terra que move o céu. Então somos nós que ativamos o céu. Se a igreja quer ver os anjos trabalharem em favor dela, ative os anjos. Mas você não vai dar ordem a anjo, nem vai orar para anjo. Mas você vai falar com Deus. Deus, mobilize os teus anjos. Aí e você nem precisa falar isso, mas a sua necessidade, um olhar de Deus já liberou a ação para nós. A intercessão é algo tão terrível, tão maravilhoso, tão sensacional, tão poderoso, tão importante, que o próprio Senhor Jesus, o que é que Ele faz hoje? Ele intercede por nós. Ele está à direita do Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Mas pastor, o senhor disse que intercessão é para homem. Então, Jesus é um Deus 100%, mas Ele é um homem 100%. Eu sei que Ele está com o seu corpo glorificado, mas Ele tem uma coisa nesse corpo, que Ele vai fazer questão de nunca tirá-lo. São as marcas na sua mão e nos seus pés. E quando a gente peca, eu fico imaginando a cena, a gente chega para Deus e fala assim: Senhor, tem misericórdia, me perdoe. Perdoa o meu pecado. E eu oro em nome de Jesus. Eu imagino essa oração chegando lá no trono, e o Pai dizendo assim: não, pecou, tem que morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Está lá o decreto do Pai. E aí Jesus olha para o Pai e fala assim: Pai, faz isso não, perdoa ele. Eu sei o que ele passou. Pai, dá uma olhadinha aqui. Eu continuo com os cravos. Sabe por que eu tenho essas marcas na minha mão? Por amor a Ele. E foi o Senhor que me mandou fazer isso. Perdoa. Aqui está o meu sangue. O clamor da misericórdia. A única coisa que triunfa sobre o juízo é a misericórdia. E eu concluo com João. Já que eu falei das marcas de Jesus. Por que eu sei que Jesus está com as marcas? Eu nunca vi Jesus depois de glorificado, mas eu sei que Ele está. Grave isso. João no capítulo 2 e 3, ele recebe aquela direção do Pai de escrever para as 7 igrejas da Ásia. Aí no capítulo 4 e 5 acontece a seguinte cena, preste atenção. Ali aparece logo no início o arrebatamento da igreja, porque João sai da terra e ele sobe, diz a Bíblia, e ele encontra uma porta enorme aberta, e ele entra. E quando ele entra nessa porta, ele vê o trono, e ele vê que o trono não está vazio. Tem outras coisas ali, os 24 anciãos, tinha lá os animais com cara de cordeiro e etc, etc, não vou entrar nesse detalhe.
Mas João, quando ele entra nesse cenário, eu não sei se você consegue imaginar, mas o camarada é acostumado em ver coisas aqui na terra, e de repente ele começa a ver coisas diferentes. Ele está num ambiente celestial, e ele tenta descrever isso e não consegue descrever direito. E ele olha para aquele que está sentado sobre o trono, e ele escuta uma voz dizendo, porque ele vê um livro nas mãos desse homem que está sentado no trono, estava selado com 7 selos, e a voz disse assim: ninguém foi digno de desatar esses selos. E aí João, quando vê aquela cena, e fala: ninguém, gente, ninguém. Ele fica angustiado. E aí ele vai para um canto, eu fico imaginando que ele vai para um canto assim, e chora, porque ninguém foi digno de desatar aqueles 7 selos. E quando ele está naquele momento de angústia, porque o livro de todos os tempos estava selado, não poderia ver o que viria, o que haveria de ser. E naquele momento de angústia e de choro, ele escuta uma voz: João, eis aqui quem é digno de desatar os selos. Ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi, João. Diz o texto que João, na hora, eu imagino, parou de chorar, falou: alguém foi digno, e é um leão. Ele imaginou um leão, da forma como a menina inclusive demonstra na sua dança, um leão. Eu não sei fazer igual você, fique. E quando ele olha para ver o leão, ele não encontra um leão. Diz a Bíblia que ele vê um cordeiro, como havendo sido morto naquele exato momento. Lembre que João foi o único que estava ao pé da cruz. Ele foi o único que viu Jesus sendo morto ali na cruz. E quando ele escreve no livro dizendo que eu não vi um leão, eu vi um cordeiro, como havendo sido morto naquele exato momento. Aí eu fico vendo que a cena que ele viu há 60 anos atrás, porque já havia passado mais ou menos 60 anos, o Jesus que ele viu na cruz era o mesmo Jesus que estava ali, porque Jesus já não estava mais sujeito ao tempo, mas ele já tinha entrado na dimensão da eternidade, e 60 anos era como se fosse alguns minutos que se passaram. João vê aquela cena do cordeiro, e eu queria que, se você veio comigo até aqui, venha comigo mais um pouquinho. Eu li no início que foi posto um alicerce inabalável, e Paulo disse: veja cada um como constrói nesse alicerce. Eu não sei como você está construindo, se uma casa de ouro, de prata ou de pedras preciosas, ou se você está construindo uma casa de madeira, de feno, de palha, não sei. Eu só sei que o fogo provará as obras de cada um, é o que diz a palavra de Deus. O que eu quero descrever para você é que um dia eu e você, nós vamos atravessar esses portais que João atravessou. E quando nós atravessarmos esse grande portão, nós vamos ver a mesma cena que João descreveu. Nós vamos ver o trono, nós vamos ver os 24 anciões, nós vamos ver aquele que está sentado no trono, e nós vamos encará-lo, nós o veremos. Ali haverá o julgamento, um tribunal de Cristo, não para salvação, porque quem já estiver lá é porque já está salvo, mas para galardão. E quando você olhar para a face de Jesus,
quando eu olhar para a face do meu Senhor, eu imagino que eu não verei um leão, eu não verei aquele Jesus vencedor, vitorioso a princípio. Eu verei a visão que João viu, o cordeiro como havendo sido morto naquele exato momento. Porque daquela data que Jesus morreu até os nossos dias, é como se fosse alguns outros minutos que se passou. E ali, ao olharmos para o Senhor, eu tenho certeza que eu e você vamos pensar: o que é que eu fiz da minha vida com Deus? O que é que eu construí? Qual foi a vida cristã que eu edifiquei no alicerce que Cristo estabeleceu, que é a sua própria vida e os seus princípios? Me faz querer. É por isso que essa oração, ela me incomoda, e eu preciso sempre falar: Senhor, me faz querer. Porque quando olhar o cordeiro como havendo sido morto, eu gostaria muito de poder dizer assim: Senhor, eu fiz o que eu pude, mas eu sei que isso não vai valer, porque Ele já sabe de tudo. Ele já sabe quando eu não fiz e eu não fiz querer, quando eu não quis e eu não fiz querer, quando eu tinha para fazer e não fiz, quando eu tinha que praticar e não pratiquei. Ele já sabe de tudo. A resposta Ele mesmo dirá para mim só. Eu não sei se você conseguiu chegar nesse lugar, mas eu gostaria. Você recebe essa palavra, queridos?